Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 35. Eu sou a Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Chegamos ao último episódio do ano. Pois é, 2017 o Laço se manteve quinzenal, com assuntos muito polêmicos, informativos e histórias, às vezes até meio estranhas, né, Marina? Mas agora chegou a hora da gente dar aquele pause e dar uma descansadinha. E é mesmo, né, Wendy? E nada melhor do que finalizar esse ano com um papo simples, né? Então hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de alguns episódios que a gente gravou durante o ano e também vamos reforçar um pouquinho aí sobre o Natal e os nossos pets. Gente, antes de mais nada, a gente quer agradecer vocês por todo esse tempo que você passa ouvindo a gente, pesquisando sobre os assuntos que mais te interessam, né? Dando lá o seu like, fazendo comentários. E a gente quer evoluir sempre mais. A gente sabe que a gente tá mara, mas a gente quer evoluir mais. Pega essa. Mas é fantástico ter o carinho e o contato de vocês. Aliás, ele é muito importante. Muito obrigada. É verdade, também agradeço, muito obrigada. E assim, lembrando que a gente ainda vai planejar 2018, que a gente pode ser que volte quinzenalmente, mensalmente, ou que a gente demore um pouquinho mais, a gente ainda está planejando aí o que vai vir pela frente, ainda está tudo aberto, mas o seu feedback é muito importante para a gente saber o que você espera da gente também. Se você quer continuar ouvindo a gente quinzenalmente, ou que a gente aumente para uma vez por semana, mas aí a gente precisa ouvir vocês também. A gente quer saber se o pessoal vai sentir falta, né, Marina? Porque se ninguém sentir falta, né, veja bem, né? Não é? Então, pessoal, hoje é o último episódio do ano e por isso a gente não vai fazer o recadinho. Afinal, é festa, né? Chuva de alegria. Então, vamos deixar aqui um agradecimento para a Fernanda Siqueira, Isabela Solina e a Julice Bezerra Tocachello, que nos apoia lá no Padrim. E nós estamos também reformando o Padrim, a gente vai ter novidades em breve. Por isso, acompanhe a gente lá no laçospodcast.com.br, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, que quando essa novidade chegar, a gente vai divulgar em tudo quanto é lugar. Então, fica ligado. Vale lembrar que o Laço só acontece graças ao apoio de vocês. Então, é muito importante que, se você se importa com esse projeto, que nos ajude. Vai lá em padrim.com.br/laçospodcast e doe o valor que achar justo. Quanto você quiser, a partir de R$1 já é possível. Esse dinheiro será revertido aqui no Laços e quem sabe a gente volta para uma nova temporada em 2018 com episódios semanais. Que tal? Que tal? Muito obrigada para quem já apoia. Galera, fim do ano tá chegando, Natal, muito presente, muita comilança. E a gente precisa lembrar que agora, com a chegada do Papai Noel, né, para as nossas criancinhas, que às vezes ele traz amigos cães e gatos. Mas a gente quer lembrar algumas coisas aqui, não é, Wendy? Exato, cães, gatos, coelhos, hamsters, arara, lagartos, etc. e tal. Peixes, passarinhos? Também. Né? Também, exatamente. E com esse presentinho sempre vem uma responsabilidade grande, que pode durar bastante tempo. Aliás, a gente, quando pega, né, quando a gente adota um ser desse, quer que dure o quanto mais, né? Então tem que, esse presentinho, lembrar que vem para a família toda com bastante responsabilidade. Quanto mais novinho for seu filho, maior a responsabilidade dos pais. Não adianta deixar só na mão da criança. Se tem essa ideia na sua mente, que vai ficar só a responsabilidade só da criança, esqueça. Eu jamais vi isso acontecer. Você já viu, Marina? Acho que só comigo. Jamais. Acho que só você é uma criança prodígio de 9 anos que teve essa consciência. Mas a maioria sobra pro pai e pra mãe. Mesmo. E a gente tem que lembrar que se você tá pensando em dar de presente de Natal um cão, né, que é a variação de tamanho é maior do que dos outros animais que a gente citou aqui, pesquisa bastante, pesquisa a
raça, pesquisa os parentes, se você quer adotar, se você tem espaço, se você não tem, se você tem tempo, se você tem disponibilidade para passear com ele, se você morar numa casa menor, porque acontece de você às vezes pegar um cachorro maior e ele quer gastar energia, acaba destruindo as coisas da sua casa e depois ele vira um problema que você tem que resolver e é mais difícil do que se você tiver essa consciência antes de adotar. Exato, e cachorro, e gato, e passarinho, que tudo sentem essa questão do abandono, né? Vamos dizer, por mais que você não abandone, que você arrume depois pra frente um outro lar pra ele, de pessoas que também amam, também tem eles sentem também a rejeição, né, Marina? Inclusive tem cachorro que fica doente e tudo mais, e não é necessariamente porque a outra família não tá dando carinho, é porque ele quer a família que ele considerava como dele, né? Com certeza. Não, e além disso, envolve todas as uma problemática que você acaba tendo uma criança pequena e aí depois você vai ter que se desfazer do cachorro e a criança também já tá apegada e aí gera um transtorno familiar desnecessário, né? Então a gente tem que ter consciência antes de comprar ou antes de adotar para que isso não aconteça depois. Não é um brinquedinho, né? Depois você põe numa caixinha, põe na frente da sua casa com uma doação, quem quiser passa e pega, certo? Certo, exatamente. Eu queria reforçar aqui também que se você for comprar, que eu não vejo problema nisso, mas que você procure lugares de confiança e pessoas que fazem um trabalho correto, respeitando o intervalo de ninhada, respeitando o desenvolvimento da mãe, dando pausa para que ela se recupere, não fique criando até muito velho. Então procura lugar de referência, conversa com amigos, com veterinários ou com pessoas que tenham uma consciência legal de fazer a criação sem judiar das mãezinhas. Mas seria sempre legal dar preferência para adoção, porque tem de tudo quanto é tipo, tamanho, cor, gênio que tem lá para adotar, e você poderia já ajudar algum serzinho aí que tá precisando tanto de um carinho, né? A gente pode aproveitar esse espírito natalino, né, que é de amor, de compaixão, de apoio ao próximo e ajudar uma vida aí que às vezes está sofrendo, que está passando por alguma necessidade, seja alimentar ou seja de carinho, então vale a pena adotar mesmo. Como a gente já falou num outro episódio aqui, isso a gente tá ensinando, tá mostrando para nossos filhos esse tipo de atitude também, né? Então eu acho muito, muito válido. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente tá falando de adoção quando é criança, mas eu já tive, inclusive, na família adoção, de adolescente, com filho adolescente, que o filho queria, porque queria, já tinha um cachorro na casa, enfim, e meio que todo mundo ajuda, mas o filho que seria, ou a filha, né, que seria os responsáveis pelo animal. Só que pensa, meu bem, o animal não dura 3, 4 anos, um cachorrinho não dura 3, 4 anos, às vezes ele dura até 15, já 16, eu já tive um cachorro que durou 16 anos. Então, se o seu filho é adolescente e ele vai se comprometer a cuidar desse animal, então ele vai prestar faculdade na sua cidade? É certeza? Ele vai levar com ele pra República? Ele vai levar com ele pro APzinho novo? Então pense, porque esse bicho vai durar. Se Deus quiser se cuidar bem, esse bicho vai durar. Então, depois, imagina só, depois de, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos esse cachorro na família, esse adolescente vai viajar fora da cidade, né, vai estudar fora da cidade, e daí a família fala, ah, não, ficou pra nós dois, velho, agora o pai e a mãe, não estamos querendo cuidar, vamos mudar pra outra pessoa. Pensa no caos, na cabeça desse animal. Então, no coraçãozinho desse animal, né? Então, quanto mais velho, também, pior é o abandono, né? Com certeza. Com certeza. Além de pensar isso, você falou 16 anos, mas eu já peguei cachorro com 21. Então, assim, a gente tem que pensar que é pra vida. Vida. Fatalidades acontecem, a gente não se prepara pra isso, ou não espera que isso aconteça, a gente tem que pensar que vai durar os 20, né? Então, vamos contar com os 20 e se programar pra isso. Eu queria só aproveitar também, fazer um lembrete, porque isso acontece com muita frequência, que é cuidado do animal na sua viagem. Se você vai viajar, se programa. A gente aumenta muito nessa época do ano os casos de abandono de animais, porque as pessoas vão viajar ou elas vão estar em outro lugar ou ficam, né, bebendo e festejando e aí acaba soltando o animal na rua ou às vezes por conta dos fogos eles escapam, se acidentam. Então a gente precisa ter um cuidado especial. Se você vai viajar, se programa, procure alguém que você possa levar o cachorro ou alguém que possa vir na sua casa fazer os devidos cuidados em relação à água, em relação à comida, um carinho, né? Porque às vezes você fica dias fora, o animal sente também a solidão. E tomar cuidado para que ele não escape, né? Então, se preparar aí a casa, o ambiente, se ele for ficar na sua casa, para que ele, num momento de desespero, de fogos, alguma coisa, que ele não consiga se machucar nem consiga escapar. Exatamente. E caso isso aconteça, daí a gente podia fazer também ano que vem, Marina, um episódio
episódio especial de como encontrar cachorro e gatinho, né? Animal perdido, né? Quais as primeiras atitudes que tem que tomar, em quanto tempo, quem tem que avisar, que tipo, se tem que avisar algum órgão, alguma coisa para encontrar animal perdido, também seria legal a gente falar sobre isso. Olha que legal. Olha que legal, surgiu um tema para 2018, já estamos começando. A gente falou também no episódio, acho que foi no anterior, que a gente falou sobre fogos de artifício, né? Se for levar o cachorrinho pra praia, pelo menos na hora dos fogos, fica no apartamento, na praia que você vai na casa que você vai ficar na praia, não leva ele para a praia em si, lá na pé na areia, né? Porque é muito traumático, os sentidos deles são muito mais sensíveis que os nossos, né? Principalmente da audição, então, que a gente já escuta alto, que já pra gente é ruim, imagina pra eles, né? E a gente sabe que ainda, além de ser mais sensível, né? A gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe que são aqueles fogos, são aquelas luzes, é comemoração, tá tudo bem, uhul. A gente sabe o que tá acontecendo, eles não têm noção do que é aquele barulho todo, né? Então, já viu, tomar cuidado, pelo amor de Deus. Porque a gente se preocupa com todos os cachorros, né? Então a gente fica com medo deles se machucarem, fica com medo deles escaparem. Às vezes acontece briga entre cachorros por conta do nervosismo, acaba descontando no outro, né? Se eles estão em dois. Então vários acidentes podem acontecer. Eu digo que o meu plantão de ano novo é sempre o mais movimentado do ano inteiro, porque sempre acontece coisas inesperadas. O cachorro atravessa a janela porque ele quer sair por conta do barulho, então ou atravessa portão, sobe, corta a pata na lança do portão, assim, umas coisas que a gente acha que eles nunca vão fazer, eles fazem na noite de ano novo. Então, para você não ter problema, se prepara, se programa, cuida dele com bastante carinho, com bastante atenção, porque vale a pena, você vai evitar muito trabalho depois. No mínimo, muito trabalho, né? Com certeza, muita tristeza também. Sim, com certeza. Isso aí, pessoal. Então vamos agora relembrar alguns momentos, né? Alguns pontos altos aí que a gente teve aí nos últimos tempos, no último ano aí de Laços Podcast 2017. Isso aí, vamos sim! E antes dessa retrospectiva, quero desejar um Feliz Natal, um 2018 maravilhoso para todos os nossos ouvintes, nossos colegas, nossos parceiros, todo mundo que escuta, que esteve aqui com a gente esse ano de 2017. E a gente aí tá na força para continuar 2018 junto com vocês. Feliz Natal 2018, que venha com tudo, cheio de amor pet, caso vocês tenham essa decisão de ter um pet, caso já tenham, muito amor pet também, muito respeito mútuo entre vocês, seus parentes, seus pets, isso é muito importante, e não se esqueçam da gente, ok? Isso aí, um beijo especial para vocês e pros seus pets também. Beijo, tchau, tchau, até mais. E essa parte de alimentação natural a gente vê que está crescendo bastante, né? Assim, eu como veterinária vejo que os clientes cada vez mais se interessam em partir para uma coisa mais natural, assim, tem uns que vão por conta de transgênico, tem outros que vão às vezes por conta de problema de pele, que pede uma linha, né, um pouco mais natural, que você consiga ter um pouco mais de controle dos nutrientes. E assim, a gente vê que está crescendo pra caramba isso, né? Cada dia mais esse interesse em nutrir bem, né? E alimentar bem os pets, né? Isso. O pessoal começou a ver, na verdade, porque começou esse boom pelos humanos mesmo, porque antes não tinha essa pegada fitness que tem agora. E o pessoal começou a... Por que não, né? Lógico que já tinha no Brasil a alimentação natural, mas era muito tímido, muito ali aqui só. Discreto. E aí o pessoal começou, por que não? Se eu me cuido tanto e se eu me alimento tão bem, por que não? Vou pesquisar mais. Aí o pessoal começou a pesquisar e muitas empresas, graças a Deus, foram abertas para tentar desmistificar. Ainda muita gente ainda não conhece, não sabe nem do que se trata. A gente sempre luta pela vida. Eu vou tentar fazer o tratamento porque a minha intenção é estabilizá-lo. Então, eu vou tentar estabilizar até o momento que eu ver que realmente não tenho o que fazer. Então, a gente vai testar muita coisa, tentar muita coisa, até achar o ponto que tá certo. Aqui ele vai estabilizar e vai ficar bem. Ou não. Pô, a gente já tentou várias coisas, não tá nada dando certo. Agora é o ponto. Então, assim, bem pontual na sua pergunta, não existe. Este é o ponto, chegou. Vamos pra cá. É porque não dá pra você saber o que vai acontecer se você...
antes de tomar a decisão, o que vai acontecer depois, né? Se eu tivesse feito antes, eu ia ficar, putz, mas será que eu não ia conseguir estabilizar mesmo, né? Será que era o momento? E às vezes, e que nem a Má falou, o cachorro às vezes tá comendo, tá bebendo, fazendo xixi, fazendo cocô. Nesses casos, assim, eu também não conseguiria, né? Você levar o cachorro e falar, vamos fazer pra supostamente que não ele tenha... na frente. Não tem como saber. E que outros cuidados você toma com o seu cachorro hoje no dia a dia? Já que você saiu dessa consciência, assim, cachorro de quintal, e hoje você veio cachorro urbano de apartamento, né? Que é 100% diferente. É o cachorro Nutella. Assim que eu peguei ele, a primeira coisa que eu fiz foi castrar. As pessoas que pegaram ele queriam até pagar a castração, mas eu falei, não, deixa comigo. Então eu castrei, dei todas as vacinas, que é uma coisa que isso não acontece geralmente no interior, por exemplo, cachorro de quintal. Então dei todas as vacinas e também a primeira coisa que eu fiz foi fazer um exame de sangue, pra ver se não tem nenhum problema de verme no coração, essas coisas aí que a Marina entende melhor que eu. Um check-upzinho básico você fez. Um check-upzinho, assim. Então, por exemplo, imagina, só disso tudo na primeira consulta, antes dele chegar em casa, imagina o tanto, eu acho que eu gastei mais de R$500 em tudo isso. Provavelmente. Então, assim, eu aí posso não ter... Você não tem a vasilha, você não tem... aí eu comprei vasilha. Você não tem vasilha, nada, você não tem a coleira, um brinquedo, não tem nada, tem que começar do zero. E é o próprio fato, assim, de você não saber de onde vem esse cachorro, de repente surge um cachorro no meio da rua, então, esse cuidado de, tipo, check-up, vacina, até pra você poder mantê-lo saudável e saber que ele vai durar bastante tempo com você, né? Exatamente, até porque, por exemplo, eu perdi o meu outro cachorro, ele fugiu, né? Então, assim, eu já tinha perda de um outro cachorro quando eu morava no litoral com a minha mãe, e aí eu não queria, tipo, pegar esse cachorro e aí só, tipo, traz ele pra casa e vai se virando no jeito que dá. Eu queria ter certeza que ele tava bem. Por exemplo, tem a minha irmã, ela chegou a comprar um cachorro também pela internet. Essa família só compra cachorro pela internet, gente, que vergonha. E aí o cachorro veio com paravirose, com tudo, assim, que você possa se imaginar. E durou, tipo, 3 dias na mão dela, o cachorro. Então, quando aconteceu isso com ela, falei, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, leva pro veterinário e faz todo o check-up, sabe? Pra ter certeza que tá tudo bem. Eu achei interessante você falar isso, que o meio, né? Então, o latido de um cachorro na clínica, ou a presença do veterinário que teve que fazer algum outro procedimento nele alguma outra vez que não foi muito agradável, então ele meio que traumatizou ali, guardou, né? A presença, guardou aquela pessoa ali como uma coisa não boa. Então, às vezes, não é nem o banho em si, é o meio também, né? Com certeza. Acho que tanto pra gato quanto pra cachorro, né? Pros dois, Tem cachorro que chega, que assim, para o carro na frente da clínica, já começa a tremer. Não é que ele não gosta do banho ou não gosta da pessoa. Às vezes ele não gosta da lembrança que ele tem do cheiro daquele lugar, que traz animais com medo, que traz animais, né? Porque a gente não sente o cheiro que eles sentem, o olfato deles é muito melhor. Então, a gente não sabe o que passa pela cabeça deles exatamente quando eles chegam. Marina, a tosa é feita com a mesma frequência que o banho, uma vez por semana, ou é um pouco mais espaçada? Qualquer animal pode fazer, tanto gato quanto cachorro, ou não? Então, a tosa é um pouco mais delicada. Gato normalmente não se indica que faça tosa, a não ser que esse gato também esteja muito acostumado. Aqueles gatos de pelo longo, eles podem entrar em depressão profunda pelo simples fato deles serem tosados. Nossa. Podem fazer até automutilação, começar a morder o pelo que ficou e arrancar por conta de estresse da tosa. Então, se o seu gato não é acostumado à tosa, não tose ele, não corte o pelo. Mantém sempre longo. E os cachorros, depende daí da pele, do tipo de pelo e também qual a sua manutenção com aquela pelagem, né? Porque tem gente que tem um Lhasa ou um York que mantém ele de pelo sempre curto porque não escova, porque não tem a manutenção de escovação em casa ou não dá banho com não só acaba tosando com uma frequência alta. Mas isso normalmente é uma vez por mês. De uma maneira geral, os animais estão predispostos a topar uma comunicação, ou pode ser que tenha um ou outro que não está muito afim não de conversar, ou não consiga, não entenda? Não, de maneira geral, os animais são muito receptivos à comunicação. Na verdade, os animais são muito abertos para a comunicação, né? Em alguns casos, o animal é muito agressivo, quando o animal, por exemplo, eu ensino a não se comunicar com o animal quando ele está comendo, quando ele está brincando, porque ele está muito envolvido na atividade dele, mas fora disso, eles estão
estão sempre abertos para se comunicar com a gente, sempre. E como a gente consegue diferenciar, assim, se é uma coisa que a gente está querendo ouvir dele ou se realmente ele está falando pra gente? Esse é o treino. Aí, para diferenciar, é isso que eu ensino, né? Como é que você sabe reconhecer o que é o seu pensamento do que é uma comunicação que chegou para você, porque a comunicação intuitiva não é um movimento que você faz de você para fora e não tem esforço nenhum. É ao contrário, você se coloca num estado receptivo e aquilo vem para você. Então não é ir de encontro A, mas é receber uma comunicação. Então, na verdade, assim, depois de um pouco de treino, é muito fácil. Você falou que não tem ainda muitos equipamentos aqui, enfim, é um esporte bem novo, né? Tem o quê? Uns 10 anos, assim, digo mundialmente mesmo, né? É bem novo, não só aqui no Brasil, né? Na verdade, assim, no Brasil ele surgiu por meados de 2010, né? Só que o canicross, na verdade, foi desenvolvido na década de 90 lá no Reino Unido. Ele veio para... então já é mais velhinho. Isso, ele veio para... Foi uma forma que eles encontraram de treinar os cães que puxavam, que já faziam o mushing, né, que é puxar os trenós. Então eles queriam uma forma de poder treinar os animais antes de colocar eles a fazer a puxar os trenós. Então eles faziam uma corrida com o cão, botavam a correr do lado ali ou na frente, e eles perceberam que com esse treinamento era uma coisa que trazia prazer não só para o cão, mas para a pessoa também, era um esporte. E aí começaram a fazer o que lá é chamado de canicross, porque tem uma relação com o cross country, né, que seria aquela corrida em meio à natureza e tal. Então fizeram esse nome canicross, que é uma corrida que você faz com o cão em meio à natureza. Normalmente é em campos ou em montanhas. É uma coisa que, além de praticar o esporte, você ainda tem aquele contato direto com a natureza, né? Eu li que algumas prefeituras estavam disponibilizando gratuitamente, né? Não sei que cidades isso estaria acontecendo, não sei nem se aqui na minha cidade isso acontece, mas eu achei muito legal as prefeituras, as zoonoses estarem oferecendo isso de graça. Isso é bem bacana. Daniela, deixa eu tirar uma dúvida com você, que você falou na questão de ter 2 bancos de dados, né? Em relação à marca e ao leitor, o leitor é sempre universal? Eu posso comprar, adquirir na clínica um leitor e qualquer microchip é lido e já acessa o banco de dados, e aí eu entro e coloco o número no banco de dados. Mas essa leitura, ela é feita por qualquer leitor, é tipo universal? Não é qualquer leitor universal que faz. Existem alguns fabricantes e algumas diferenças na quantidade de dígitos que possui esse microchip, frequência, como ele é lido, né? Por exemplo, quando a pessoa vai viajar para fora do país, no caso da Europa, é obrigatório ter uma ISO. Então esse chip ele tem que ser registrado através de uma ISO e aí ele recebe uma padronagem. De acordo com essa padronagem é feito a leitura de microchip. Então você tem leitoras que leem mais de um tipo de microchip e você tem leitoras que são específicas para aquele tipo de microchip. Então, por exemplo, se a clínica falar, não, a gente garante que esse microchip pode ser utilizado internacionalmente em países como, por exemplo, em grandes lugares, como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, lugares que requerem, quando você vai viajar com animal, que você leve todas as informações e o microchip tem que estar dentro da lei deles, né? Então... isso acho que é uma dificuldade no Brasil, isso, porque a gente não tem uma padronização nesse sentido, né? E eu vejo que, assim, cada vez mais tem gente querendo microchipar, mas não acontece, assim, é difícil às vezes, por exemplo, nem toda clínica tem um leitor e se esse leitor não lê, não adianta muito ter o microchip, não é? Não, é exatamente isso. O leitor, ele ainda é uma realidade, né, cara pra gente. Um leitor aí, um leitor bom, tá na faixa dos R$1.500, R$1.800. Então, a gente até chegou a fazer, há uns 3, 4 anos atrás, a gente chegou a fazer uma licitação, porque a gente é uma ONG, a gente é uma OCIP, na verdade. Então, a gente tem a possibilidade de fazer entrar com um pedido para o governo para levantar esse dinheiro para poder investir nesse mercado. Então, o que a gente conseguiu fazer, que na verdade foi a única vez que a gente usou dessa possibilidade nossa, né?
até o momento, assim. A gente entrou com um pedido para verba para comprar umas leitoras, foram cerca de 30, 50 leitoras. Na época não custava esse preço que eu falei anteriormente. E a gente fez uma doação para clínicas em pontos estratégicos, principalmente aqui da cidade de Americana. Então a gente conseguiu cobrir uma boa região da cidade, aqui da região, na verdade, nossa, com várias leitoras. É porque, assim, quando a gente vê... eu sou curiosa, acabo dando uma lida nesses assuntos de vez em quando. E eu sei que o ser humano, ele passa por alguns processos quando um ente querido, vamos falar assim, seja uma pessoa, um animal, passa por um processo de doença e que pode levar à morte, ou que acaba levando à morte. Existem alguns processos que o ser humano passa, né, que são naturais. Isso. Não sei exatamente na cabeça, toda essa sequência. E com o bichinho acontece a mesma coisa, né? Sim, então... O ser humano, a gente consegue entender de uma forma meio didática, psicologicamente falando, que existem, meio categorizadas assim, 5 fases do luto, né? A primeira seria a negação, a segunda a raiva, a terceira a negociação, a barganha, a quarta a depressão e a quinta a aceitação. Então, assim, se a gente for analisar do ponto de vista psicológico, didaticamente, a pessoa passa mais ou menos por essas fases. Mas depende muito da pessoa, depende muito da história dessa pessoa com esse ente, com esse animal, com essa perda, né? Depende muito da relação que ela teve com aquilo. E isso pode ser, a gente pode generalizar, essas reações emocionais a gente pode generalizar desde uma pessoa da família até, por exemplo, um emprego que a pessoa perdeu ou um término de relacionamento. O luto é uma coisa que a gente passa com mais ou menos todas as perdas que a gente tem. Dessas fases, em menor ou maior escala, elas acontecem mais ou menos com todas as perdas que a gente tem. Como eu falei, desde uma pessoa da família, um animal, emprego, enfim, tem várias coisas que a gente pode analisar dessa esfera. E quais vocês diriam que são, assim, os pré-requisitos, assim, né, para estudar veterinária? Claro, além de ter o ensino médio, mas eu digo assim, pré-requisitos de indícios de que é isso mesmo, de que é por aí. Puxa, essa é uma pergunta difícil, hein, Marina? Bom, eu não sou o cara convencional para poder falar sobre isso, né, porque eu simplesmente encarei a missão, como uma missão para a vida, né? Eu vi muitas pessoas entrando na faculdade porque gostavam de bicho, e eu acho que isso nem sempre é um pré-requisito, porque eu gostava de bicho, mas assim, bicho na minha casa, pros meus pais, na cultura que eles passaram pra gente, era assim, cachorro fica lá no quintal. E a maioria das pessoas que eu vejo tem cachorro que dorme na cama, tem um hábito completamente diferente. Então não sei se é um pré-requisito gostar tanto de bicho assim, né? Eu gosto muito, mas os bichos dormem na minha cama. Né? Eu amo. Sempre amei meus cachorros, eles nunca dormiram comigo na minha cama. Acho que isso não é amar menos ou mais, é só um amar diferente. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é lógico como clínica, né? Eu acho que é você ter a paixão pela medicina, você querer pensar como o corpo funciona, como resolver problemas, que realmente gostar de bicho não é a única opção. E assim, 90% das pessoas que eu vejo que querem fazer faculdade falam, eu gosto de bicho e não quero mexer com gente. Cara, muito, né? Errou. Porque assim, nenhum cachorro entra na clínica ou você vai sozinho num ar assim, exatamente, crédito na boca e falando, tô aí com isso, passa o cartão aí e me cuida. 100% de envolvimento com a pessoa, com o dono, não tem como, porque vira parte da família. A gente até já falou no Laços anterior que vira parte da família, esse relacionamento tá cada vez mais intenso, então tira isso da cabeça, primeiro ponto. Então, se uma pessoa, por exemplo, pegou um animalzinho agora, um gatinho, um cachorro agora, e daí ela percebe que já tem sinais ali, como a Marina falou, de dominância, e já começa a dar um trabalho, é muito esquentado, muito irritado, animal. A pessoa já tem que tomar alguma atitude, procurar uma ajuda, ou ela dá pra meio que ir levando pra ver o que isso vai virar conforme a criação, se dá carinho? O que você acha? A gente fala que existe uma vacina comportamental. Ela não vem no
um potinho, mas ela vem em aulas. Então é o seguinte, a gente já sabe que um cachorro da segunda semana de vida até a 16ª, então até os 4 meses de vida, e o gatinho, final da primeira semana de vida até a 7ª, 8ª semana de vida, então até o final do segundo mês, ele passa por um período que a gente chama de janela de socialização. Então é o período que até o sistema nervoso não está completamente desenvolvido. A gente fala que ele está aberto ao mundo, a novas experiências. O que acontece nesse período? Se o animal ele tiver acesso de uma maneira controlada e muito positiva e muito gostosa a estímulos diferentes, e quando eu falo estímulos diferentes, são sons diferentes, por exemplo, som de aspirador, de fogo de artifício, de buzina, de criança gritando, de cachorro latindo. Se ele tem acesso a visões diferentes, né? Então, pessoas de todos os tipos, idoso, criança, bebê, de todas as etnias, pessoas com cadeira de rodas, enfim, cores diferentes. Se ele tem cheiros diferentes, texturas diferentes do piso, tudo isso, se ele passou por esse período e ele teve um contato muito legal com isso, ele vai ser um animal que está vacinado comportamentalmente. Ou seja, ele vai ser um animal que não vai ter medo no futuro. Isso é uma coisa que tem que acontecer ao longo da vida, não é só nesse período, mas nesse período é muito mais fácil ele criar uma associação positiva e ele gostar disso, aprender a gostar disso, e ao mesmo tempo é um período que ele também está muito mais aberto a traumas, né? Por isso que também tem que ser feito com muito cuidado, com uma atenção individual. Cada animal tem um limite, ele não pode passar por experiências negativas, porque ela vai ser infinitamente pior do que se isso acontecesse 1 ano depois. E esses animais que vêm, tipo, muito machucado, vamos supor que a pessoa acha, não consegue pegar, porque muitas vezes o gato, vou focar no gato, lógico, que é a ONG, né, que é o animal de trabalho, mas muitas vezes ele não deixa pegar, né, ele fica super arisco, principalmente se tá abandonado, ou se vem de maus tratos, ou se tá no meio do mato, passando muita fome, tu tem animal que não deixa. E aí alguém liga pra vocês resgatam e recebem esse animal, faz todo o tratamento que precisa. Se esse animal fica com uma sequela, não anda mais, ou alguma coisa mais séria, ou uma doença mais séria, vocês disponibilizam esse animal mesmo assim para doação? Todos eles são doados? Ou vocês têm uma quantidade fixa de animais que não sai mais da ONG? Olha, é uma surpresa assim o que acontece aqui. Por exemplo, nós temos um gato que foi adotado esse final de semana, ele se chama Tenenbaum. Ele, o mês passado, caiu o último dentinho dele. A gente calcula que ele tem uns 20 aninhos. O tutor dele faleceu, a família não quis, ele veio parar na ONG. Já estava com a gente há uns 3 anos. A gente já achava que ele era prata da casa. Mas ontem chegou uma moça aqui, se interessou, enxergou nele coisa que em 3 anos alguém não enxergou e falou, vou levar, e adotou, entendeu? Então assim, todo gato ele está disponível para adoção. É que alguns são mais difíceis. A gente tem gatos paraplégicos aqui que a gente sabe que dificulta a adoção, porque tem que ter uma higiene, um gato paraplégico, um gato incontinente, um gato sem um cego, né, dos 2 olhos, a gente tem vários casos. Então tudo isso dificulta a adoção. Porém, quando a pessoa vem e visita, ela fala, poxa, por que eu não posso dispor do meu tempo para esse animal? Então todos estão, só que não tem pressa, né? Aí ele tá aqui. E aí quando a pessoa vem e gosta, a gente pegou uma ninhada de gatinhos que jogaram, crianças pingaram um ácido no olhinho e a ninhada toda ficou cega, né? E acabou 6 gatos sendo doados, totalmente cegos, e foram para pessoas diferentes que viram uma oportunidade de fazer algo diferente em abrir o celular para um gatinho desse. Então, assim, esses gatos especiais, geralmente a gente tem tido êxito nessas adoções. Não venho escondendo o jogo, não, jogando essa na minha cara. Tenho certeza que você tem muito mais história de animais aí pra contar do que eu. Eu acho que o que contribui é a minha profissão, né? Que a gente acho bom. Ligada, eu acho. Não a minha idade. Isso. Agora, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez os bichos que eu tive na vida não cheguem ao quantos você teve. Quantos bichos você já teve na vida? Eu já tive. Minha primeira cachorrinha foi uma Beagle. Ela veio pra casa muito bebezinha. Eu jamais pegaria um cachorro tão bebezinho assim na minha vida, que foi a Dolly. Tinha 9 anos, foi a minha primeira. Depois dela, eu tive 3 vira-latas. E depois dessas 3 vira-latas, daí eu era já um pouquinho maior e elas ficaram comigo desde sempre. Elas nasceram em casa, essas 3 vira-latas. Aí depois eu tive mais 3 senhores que vieram pra mim já adultos e depois ficaram comigo na velhice doentinha deles. Que daí eram de raça, era um cocker, um pastor
e um golden. Tive, então, 7? 8. Acho que foram 8. Além de todos os outros que eu já ajudei aqui a criar na família. Eu tive mais, mas porque também eu casei, e aí quando eu fui ter minha casa, eu enlouqueci e virei a louca compulsiva dos bichos, né? Eu ganhei, porque assim, é muito engraçado, apesar de eu ter feito veterinária tudo, nada me favoreceu muito quando nova de fazer veterinária, porque meu pai não gosta de bicho. E aí eu queria muito um animal de estimação, e aí com muito custo a gente teve um passarinho, depois com muito custo a gente teve um coelho, depois com muito custo a gente teve um cachorro, mas assim, um de cada vez, né? Nunca foi todo mundo junto. Eu acho muito legal e eu achei que o tempo de resposta seria um pouco mais demorado, como às vezes a gente acredita que seja, às vezes realmente até, né, como homeopatia, sabe? Você começa um tratamento, depois de um tempo, você fala, percebi que tô dormindo melhor. E eu amo, não tô falando nada ruim, não. Sim, eu amo homeopatia e super uso, adoro. E acho que é super válido. Só que eu digo assim, eu achei que fosse uma coisa mais assim a longo prazo. E eu acabei de ter uma experiência com a acupuntura. Eu sempre falo das experiências aqui, né? Eu acabei de ter uma experiência com a acupuntura, que meu cachorro tá passando por uma série de problemas, tá velhinho e tal, e ele simplesmente resolveu não se alimentar mais. Então ele tá com problema no rim, daí isso causa uma gastrite e tal, uma coisa, a ureia, a creatinina, tudo desregulada. Então isso ele se percebe que ele quer comer, que ele tá morrendo de fome, mas nem carne, que ele nem poderia comer, problema no rim, ele não quer. E daí eu fiz uma sessão de terapia com ele aqui em Sorocaba ontem. E hoje ele voltou a comer, menina. Ele tá bebendo muito mais água. Ele tá bebendo muito, ele não tava bebendo água, tava dando água de seringa pra ele. E é torturante, porque é um cachorro grande, assim, daí pra segurar a cabeça dele, é uma coisa, tipo, totalmente estressante. Ele precisa beber água. Então, hoje ele voltou a comer e a beber. Lógico, muito menos do que o ideal e tal, mas, tipo, já apresentou uma melhora. Eu achei excelente. Não, é muito legal, assim, a gente tem às vezes, essa mentalidade de que vai demorar, porque, querendo ou não, no Ocidente existe uma relação com o remédio, né? Eu tô com dor de cabeça, tomo uma pílula e aquilo passa, aquilo alivia dentro de pouco tempo, né? E aí a gente cria essa dependência de que tem que engolir alguma coisa para funcionar. E, na verdade, né, tem pontos de acupuntura que se você coloca, ele passa a dor de cabeça imediatamente. Então, realmente funciona e realmente é rápido, né? O famoso tirar com a mão, né? Exatamente. Eu vi também uma menininha. Sabe quando a gente brinca com o Rafael, nosso editor, faz muito isso com a sobrinha dele, não é, Marina? Ele pega bonecas e bichinhos na mão e fica mexendo assim, fingindo que é a boneca que tá falando. Então ele coloca a mão por trás, não é nem um fantoche, ele coloca a mão por trás, né? A pessoa coloca a mão por trás e vai, tipo, fingir que tá falando. Aí fizeram isso com um cachorrinho de pelúcia pra criança. E ficavam falando e tal, não sei o quê. E daí deram, porque estavam dando, naquele momento estavam dando pela primeira vez o bichinho pra criança. Daí ela pegou o cachorrinho de pelúcia, brincou e tal. De noite, quando ela chegou em casa, ela quis dar banho no filhotinho dela. Daí ela deu banho no cachorrinho dela e tal. Aí ela percebeu que o cachorro não conversava mais com ela. Daí ela achou que o cachorro dela tinha morrido. Ai, que dó! Ela achou que o cachorro dela tinha morrido. E daí, de medo das pessoas saberem que ela matou o cachorro afogado no banho, ela escondeu. Ela escondeu, tipo, dentro do armário, mas o cachorro tava úmido. Aí dias e dias e dias depois, aquele cheiro estranho de mofo no armário. Daí a mãe foi ver o bicho lá todo mofado. Daí ela pegou, nossa, filha, você não gostou do filhinho, do bichinho que você assistiu? Ah, gostei, mas eu matei. Ai, que dó. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Eu queria pensar que matou o animal. Olha que pode gerar uma brincadeira inocente. Nossa, um estresse eterno, né? Puta dó da criança, Jesus. Espero que a mãe tenha conseguido não rir e simplesmente explicar o que aconteceu. Nossa, olha, se fosse minha filha, eu já ia estar chorando de dar risada. Que dó. Tipo, quanto tempo ela passou achando que tinha matado o animal, coitada. Puta, que sacanagem.
Que sacanagem, viu, pessoal? Não faça isso com o cãozinho, com a criança de vocês, né? Dê um bicho de verdade. Não, Marina, bicho de verdade tem que pensar muito, tem que se planejar. A gente já falou sobre isso. Agora não, mas ela vai poder, né? dar banho, ela vai poder cuidar, e o cachorro não vai morrer e ir pro armário, né? Pelo menos o cachorro vai ficar lá brincando. Se a criança quer muito, os pais querem muito, é nesse aspecto, né? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.